Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Uma alegria mais uma vez estarmos aqui, recebendo essa grandiosa oportunidade de Jesus, onde nós, de alguma maneira, aprendemos um pouquinho mais, né? Enriquecer o espírito de conhecimento é uma das coisas que a gente mais precisa, para que a gente possa, primeiramente, vencer a nós mesmos, né? E vencer os desafios externos, é aquilo que a vida, na maioria das vezes, nos impõe como aprendizado. E a gente tem falado sobre muita coisa aqui, né? A espiritualidade tem diversificado muito, né, as lições, os temas, abordando assunto de toda a natureza, para que a gente possa, de verdade, ter um material bem vasto, para que naquele momento de dificuldade, aquele momento difícil, a gente se lembre, a gente se recorde, né, das lições, de como a gente deve se comportar diante de determinadas situações, porque de alguma forma a gente tem que aprender a se domar, né? Até esse momento, até a nossa ignorância, a gente sempre reagia, né? Qualquer situação mais difícil a gente já queria resolver da pior forma possível. E a espiritualidade, com toda a amorosidade, né, com todo o respeito à nossa pessoa, porque eles sabem que nós estamos aqui aprendendo, eles sempre nos aconselham, né, a ter paciência, a ter tolerância, a resolver as coisas com equilíbrio, com harmonia. E ultimamente a gente tem recebido muitas mensagens assim, né, para que a gente sossegue um pouco mais, né, para que a vida não seja tão agitada como está sendo, porque senão fica insuportável, né? A gente não consegue levar adiante o nosso propósito, atingir os nossos objetivos. Então nós precisamos de verdade pensar e refletir bastante sobre tudo isso. E hoje de manhã eu estava pensando, né? A gente fala assim, eu estava pensando, na verdade é a espiritualidade que já vai trabalhando a mente da gente, o coração, né? Porque sabe dessa tarefa, desse trabalho, né? Então eles já vão trazendo assim as ideias, né, daquilo que a gente deve abordar na noite de hoje. E hoje de manhã eu estava pensando numa passagem muito importante do Cristo, né, que está lá em Marcos, né, capítulo 8, versículo 34, que diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Parece uma frase simples, que não tem tanto ensinamento, mas é muito profundo tudo isso, né? Primeiro a gente tem que entender o que o Cristo estava querendo dizer com isso, né? Ir após o Cristo, né? Após ele, quer dizer, para onde que Jesus foi? Jesus retornou para a espiritualidade, né? É um espírito ascensionado, é um espírito de luz, né? Então ele tá dizendo a você, a todos nós, é claro, a toda a humanidade, o seguinte: se vocês quiserem vir para o local aonde eu estou, né, para onde eu vou, então faça aquilo que ele pediu, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Negue a si mesmo. Esse negue a si mesmo, o que é? É a dissolução do nosso ego, né? É o esvaziamento do ego, para que a gente possa realmente aproveitar essa caminhada de maneira diferente, né? E seguir Jesus. Sempre que Jesus fala siga-me, não é seguir, caminhar atrás de Jesus, mas seguir os ensinamentos dele, né? Praticar aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele exemplificou a todos nós. Isso é seguir Jesus. Isso é fazer as coisas que Jesus nos ensinou. Então sempre, em qualquer situação onde o Cristo fala siga-me, ele não quer dizer a pessoa, a persona Cristo, né? Jesus. Ele quer dizer o seu ensinamento. Siga os meus ensinamentos. Isso é muito importante a gente entender. Então, a gente pode refletir um pouco sobre essa necessidade que nós temos, principalmente nesse momento atual, de começar a trabalhar o esvaziamento do nosso ego, né? A dissolução do ego. Isso é muito importante, porque se nós fizermos uma reflexão assim um pouco mais longa, nós vamos ver que de verdade nós somos constantemente traídos pelo nosso ego. A gente comete muitos erros por conta dele. Porque o ego é um atributo do espírito, tudo bem, é utilitário, é uma coisa que nós precisamos, tem um lado positivo e um lado negativo, mas na maioria das vezes
nós inflamamos o nosso ego. Nós deixamos o nosso ego tomar decisões por nós, né? Nós agimos por impulso, e tudo isso é o ego que faz, né? Ciúme, traição, vingança, disputa, tudo isso é o ego. É o ego na sua pior qualificação. É o ego ruim, né? E o Cristo, ele está dizendo exatamente isso. Esvazia tudo isso de você. Joga fora tudo isso e me siga, né? Comece a trabalhar e fazer esses ensinamentos que eu tenho ensinado. Então olha como é importante essa lição, desde que refletida da forma certa, né? Porque todos nós queremos atingir a perfeição. Eu não sei vocês, mas a gente cansa de sofrer, né? Eu acho que nós temos todos nós temos um histórico espiritual e é muito, muito longo, é milenar, né? E esse histórico, ele diz a todos nós, ou pelo menos nós sentimos, que realmente nós fizemos muitas coisas que a gente não se alegra muito de ter feito. É a nossa história espiritual e está tudo bem, é assim mesmo. O espírito, para evoluir, ele tem que passar por essa trajetória. Mas nós já cansamos de sofrer, né? Nós já cansamos de ser vítimas de nós mesmos. Porque, na verdade, é isso que acontece. Nós, no fim das contas, a gente acaba nos tornando vítimas de nós mesmos. A gente acha que foi o outro, que foi a situação, que foi o momento, e não é. É a nossa caminhada inadequada, é o nosso desequilíbrio que vai lenta e gradativamente formando um caminho, ou melhor, vai criando atalhos, né, numa caminhada que deveria ser de luz. Não, a gente vai criando atalho e fazendo coisas que não devemos, e aí lá na frente a gente acaba recebendo aquilo que essa caminhada equivocada produziu, né? Então nós somos o maior perseguidor de nós mesmos. Então nós estamos cansados de sofrer, nós precisamos começar a amadurecer espiritualmente. E essa proposta do Cristo, ela é excelente, por quê? Porque a gente começa a perceber que, peraí, todas as enfermidades de qualquer natureza, quando a gente fala enfermidade, não é só aquela enfermidade física, não, todo tipo de enfermidade, psíquica, espiritual, emocional, né? Que muitas vezes essas enfermidades psíquicas e emocionais acabam somatizando e se transformando numa enfermidade física. Então todo tipo de enfermidade, na verdade, é um desequilíbrio, né? É esse ego inflamado, é esse ego excessivamente usado que não nos permite caminhar de forma segura, de forma equilibrada, de forma harmônica. E aí a gente acaba fazendo um estrago gigante na nossa vida. Então a espiritualidade tem nos falado o seguinte: precisamos começar a trabalhar, prestar bastante atenção em aquilo que nos acontece, para que a gente saiba solucionar esses problemas da melhor forma possível, né? A reação, porque na maioria das vezes é isso que a gente faz, né? A gente reage. A reação, ela é negativa. Naquele momento, naquele instante, ela é negativa. Então a espiritualidade diz a todos nós: não reage, age. O agir é muito diferente, né, do reagir. O reagir, você vai na impulsividade, você agride, você não quer levar desaforo para casa, tá vendo? É o ego que está fazendo isso. O ego fala: eu levar desaforo para casa? De jeito nenhum. Não é você que está falando. Não é o seu eu superior que está falando isso. Quem está falando isso é o ego. Está se utilizando da mente, das sensações e produzindo essa reação. E aí você vai na impulsividade e você aceita aquilo que o ego está dizendo. E aí você vai lá e reage. Reagiu, está feita a confusão. Está complicado. Porque ninguém consegue solucionar nada nesse momento. Aquele que reage não tem capacidade, não tem equilíbrio para poder solucionar qualquer problema. E em vez de que a gente resolver o problema, a gente acaba causando mais alguns. Algumas outras coisas acontecem e nos cria grandes prejuízos. As pessoas não param para pensar isso, mas é verdade. Esses ensinamentos da espiritualidade têm sido muito precisos a todos nós. Preste atenção, não reage, age, né? Então, essa mensagem do Cristo é um alerta muito grande a todos nós. Precisamos começar a entender essa questão do ego, né? Que a gente nunca valorizou muito até aqui. Então, tudo aquilo que nos acontece, a gente tem que falar:
Quem que está tomando essa atitude? Esse sentimento, da onde que vem? Da onde que ele procede, né? Então a gente sabe que todo sentimento mais baixo, toda forma de reação, ela se origina do ego. Não tem como. Se você trabalha com uma pessoa, num departamento qualquer, numa loja, numa empresa, qualquer lugar, e começar você ter pensamentos de disputa, sabe? Aquela disputa, eu quero vender mais do que o meu amigo. É o ego que está fazendo isso. O ego que faz isso. O ego positivo, ele faz diferente. Ele é colaborativo. Ele é auxiliar. Ele quer fazer, mas não somente para você. Ele quer fazer, mas para ajudar a coletividade. Então nós temos que começar a policiar tudo isso. Eu me recordo de uma história aconteceu no aeroporto isso. Então, centenas de pessoas iam embarcar naquele avião, né? O avião ia para um destino. E naquele momento que o avião era para o avião sair, chegou um comunicado lá do pessoal e falou assim, olha, foi trocado um equipamento do avião, uma peça, e quando foi feito o checklist, né? Porque eles fazem um checklist antes da aeronave decolar, né? Constatou-se que a peça está com problema, vai ter que ser substituída. E isso só vai acontecer daqui 3, 4 horas. E todo mundo ficou, com certeza, né, nervoso, porque, né, ninguém gosta de perder, de atrasar o voo, perder o seu compromisso. Então, tem muitas pessoas ali que tinham problemas. Mas tudo bem, todo mundo ficou nervoso, né? Algumas pessoas ficaram iradas. Mas entre as centenas de pessoas que iam embarcar, um cidadão ficou extremamente irado. Mas muito irado, ao ponto de começar a criar confusão de toda a natureza, né? Xingando o pessoal lá da administração da companhia aérea e fazendo aquele escarcéu dentro do aeroporto, ao ponto do pessoal ter que chamar a segurança para contê-lo. E ele ficou muito, muito nervoso, muito agitado, né? Enfim, a confusão foi muito grande, mas quando terminou a confusão, que demorou muito, praticamente a aeronave já estava pronta para ser decolada, né? Mas esse cidadão que ficou excessivamente irado, ele causou tanto tumulto dentro do aeroporto por conta desse problema, né? Que tudo bem, é um problema, é um desafio, é uma dificuldade, mas não é o fim do mundo, né? Mas ele causou um grandioso problema. Então todas as pessoas, o avião ficou pronto, as pessoas estavam sendo chamadas para embarcar no avião. E ele criou tanto problema que de todas as centenas de pessoas que embarcaram naquele voo, só uma pessoa ficou de fora, exatamente ele. Não foi permitido a ele, porque eles entenderam e a segurança do aeroporto entendeu que ele estava tão nervoso que ele poderia ser um risco para aquele voo, né? Poderia causar algum problema. Então não permitiram que ele voasse, né? Eu me recordei dessa história para a gente perceber, quando a gente não tem equilíbrio, né? Quando nós somos desequilibrados e nós permitimos que o ego tome conta da nossa vida, acontece esse tipo de coisa. Nós queremos reagir e às vezes reagimos de forma tão intensa que criamos mais problemas, não só para nós, mas para as pessoas que estão em torno de nós. Percebe, gente? Então, nós somos assim. Ainda existe muito isso dentro de nós, né? Então, nós precisamos ficar muito centrados com relação a tudo aquilo que nos acontece. Não é só nesse tipo de situação, qualquer tipo de situação. Problemas, dificuldades domésticas que às vezes exigem de nós um equilíbrio, né? Diante de qualquer problema, nós precisamos fazer uma leitura daquilo, né? Esse tipo de reação, aquilo que eu vou falar, a forma como eu estou resolvendo isso, é esse ego que está querendo fazer isso, ou eu estou querendo fazer isso porque eu me preocupo com o bem-estar de todos aqueles que convivem comigo. Percebe a diferença? É muito diferente. Agora, se você tem aquele sentimento, não, mas espera aí, sempre eu tenho que estar com a razão, né? É o ego que está falando isso, né? O ego, ele diz para você, não, você tem razão, os outros não. Então, gente, percebe como é importante a gente medir muito, né? Analisar muito tudo aquilo que nos acontece, porque por coisas muito pequenas, a gente acaba destruindo grandiosas oportunidades, né? E isso acontece constantemente.
E qual que é o resultado de tudo isso? Você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se torna um hábito, porque a pessoa que é assim, normalmente, ela acha que ela está certa, né? A pessoa que tem esse tipo de reação, ele já até fala para as pessoas, eu sou o tipo de pessoa que não leva o desaforo para casa. Se tiver que resolver, eu resolvo na hora. Se tiver que xingar, eu xingo. Se tiver que fazer isso, eu faço. Então isso vai se tornando na vida da pessoa um hábito. E esse hábito, insistentemente, em todas as situações, vai criar o quê? Aquilo que nós falamos no início, enfermidades, né? Então, muitas das enfermidades que nós temos hoje é por conta de tudo isso, na nossa postura psíquica, emocional, diante de qualquer situação. Às vezes a gente não se manifesta, não reage fisicamente, até mesmo verbalmente, mas no íntimo, no coração, no pensamento, você está doido da vida para reagir. E é a mesma coisa, porque o coração acelera, a adrenalina sobe, a química do organismo se movimenta de uma forma tão intensa que você acaba somatizando, criando enfermidades. Então é isso, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei porquê, mas eu estou com uma úlcera, né? Estou com um problema no estômago, e a pessoa tem uma alimentação equilibrada, não sei o quê, então precisa analisar tudo isso, né? Então nós somos testados constantemente, e se nós não soubermos conduzir a nossa caminhada da melhor forma possível, com certeza a gente vai ficar sempre nesse círculo vicioso, ter uma encarnação de possibilidades, de oportunidades, mas fazer muitas coisas erradas. E quando voltamos à espiritualidade pelo processo natural da morte, nós levamos tudo isso junto conosco, né? Então, esse momento de estar aqui é uma experiência que nós temos que viver e tirar o melhor proveito dela, o melhor proveito, tudo aquilo que nós pudermos, e sermos inteligentes, né? Perceber, porque olha essa dica de Jesus, é uma lição milenar, mas quantas pessoas realmente se debruçam diante dessa lição do Cristo e medita e analisa de maneira sincera, de maneira fria, né? Para entender a si mesmo, né? É muito importante isso. Então, quer dizer, todos nós queremos evoluir, e o Cristo fala, vocês querem evoluir, querem vir depois de mim? Então, carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga, faça aquilo que eu sempre ensinei a vocês, né? Então é muito importante a gente compreender isso, porque essa lição, ela vai fazer toda a diferença na nossa caminhada, toda a diferença. As reações que nós temos constantemente diante de qualquer situação tem que ser muito bem analisada e que não se transforme em reação, mas em ação. E a ação é uma atitude equilibrada, a ação é uma atitude pensada, né? Analisada friamente, sem você colocar o emocional naquele momento, né? Porque quando você permite que a emoção tome conta de você e você vai de carona nessa emoção, você faz as coisas erradas. Mas quando você analisa, você reflete friamente aquilo com a razão, você percebe quais são os melhores meios de se resolver isso. Na maioria das vezes, quando é uma questão de relacionamento, a pessoa falou alguma coisa, a melhor forma é você deixar aquilo aquietar, esfriar. E no momento oportuno, sentar com a pessoa de forma educada, equilibrada e conversar, né? Resolver aquilo. E na maioria das vezes isso funciona muito, muito mesmo. Porque às vezes, naquele momento de euforia, naquele momento de nervosismo, a pessoa está falando irado, a pessoa está usando aquelas palavras que às vezes é injusto ou não sei, mas sempre com o coração envolto nessa emoção. Então tudo que você disser, ela vai dizer que não, que ela está certa e você está errado. Então não é a hora de se resolver aquilo. A melhor hora de resolver é o momento oportuno, né? É depois daquele instante, os dois calmos, sentar e conversar. Percebe quanta coisa a gente consegue eliminar de sofrimento só nessa atitude? Só nessa atitude. Porque percebe quantas pessoas, eu conheci muitas, nessa trajetória eu já conversei com muita gente.
Eu já vi gente que trouxe problemas para mim, de mágoa, de ressentimento, que já durava décadas. E você começa a pesquisar por que você sente isso. Ah, porque aconteceu isso, banal, coisa insignificante. Porque aconteceu dessa forma, desse momento. Não é o ocorrido em si, sabe? Não é o que realmente aconteceu, mas é o sentimento, é a emoção, é a forma que se tratou, a maneira como se comportou naquele instante. Cria esse ranço, essa mágoa, esse ressentimento, e isso só traz prejuízo para ambas as partes, para ambas as partes. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. Eu preciso trabalhar melhor o meu íntimo, o meu coração, a minha mente, o meu ego. Eu preciso policiar mais as minhas atitudes, né? Então é por aí, esse é o caminho do equilíbrio que nós precisamos. E à medida que a gente vai eliminando essa postura inadequada, essa forma de viver equivocada, que a gente tem feito isso já há muito, muito tempo, por isso que estamos sofrendo, né? Quando a gente começa a corrigir isso, daqui para frente as coisas começam a se transformar, se modificar. As pessoas que eu percebo que começam a realmente mudar a sua vida, né? O seu coração, ela fala assim para a gente: nossa, lá em casa parece que está todo mundo diferente, todo mundo melhor. Não são as pessoas que mudaram nem que melhoraram. Quem melhorou foi ela, né? Por quê? Porque mudou a forma de tratar as pessoas, com mais equilíbrio, com mais sensatez, com mais paciência, sendo um pouco mais tolerantes. Então é essa impressão que causa. Não, parece que as pessoas estão se comportando melhor com relação a mim, né? E isso acontece porque a gente está evoluindo, porque a gente está aprendendo. Então o resultado disso é extraordinário, é maravilhoso, né? Com certeza, a gente vai eliminar muito problema na vida, somente pensando e refletindo sobre isso. Então, se você tiver oportunidade na sua casa, num outro dia talvez, abra essa lição do Cristo, né? Medite mais sobre isso, converse com você mesmo, né? Olhe para dentro de si e você vai ver aquilo que dá para ser trabalhado, a maneira que você tem, né? A forma que você tem de tratar as pessoas, e não se culpar por isso, porque todos nós somos imperfeitos, né? Todos nós temos as nossas imperfeições. A gente não tem que ter vergonha das nossas imperfeições. A gente tem que ter vergonha daquilo que nós fazemos porque temos preguiça de resolver esses problemas íntimos, né? Então nós não devemos ter vergonha das nossas imperfeições, mas pelo contrário, trabalhar para que a gente consiga vencê-las, para que a gente consiga fazer diferente. E aí, com certeza, a nossa vida vai melhorar e muito mesmo. Então, gente, o que eu senti no meu coração, tocado pela espiritualidade, é que a gente conversasse sobre esse assunto, essa questão do ego, que às vezes a gente vê falar aqui e ali, a gente não entende muito. Estude um pouco sobre isso, né? É muito importante a gente saber fazer essa diferenciação, porque somos seres bem complexos, né? Todos nós temos essa questão emocional, psicológica, os nossos sentimentos, então é bem complexo mesmo. Mas à medida que a gente vai se entendendo, compreendendo melhor a gente mesmo, a gente vai trabalhando todas essas questões de forma mais positiva. E a nossa vida, a tendência é só melhorar, né? Então, na verdade, essas lições da espiritualidade é uma verdadeira terapia, né? É uma terapia, porque o que nós estamos recebendo da espiritualidade nesse momento, muitas vezes a gente precisaria estar lá no consultório de um terapeuta, né? E ele nos dando alguns conselhos, algumas dicas de como nos comportarmos, e a espiritualidade faz isso gratuitamente, graças a Deus. Está a serviço de todos nós o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo é esse manual maravilhoso, divino, que é o código moral da humanidade, que infelizmente muitas pessoas até decoram a Bíblia, né? Eu conheço pessoas que, se você falar qualquer coisa da Bíblia, ele sabe exatamente aonde está, porque ele decorou, mas não sente, né? Não vive. E o que a espiritualidade quer é que a gente realmente observe esses códigos morais e
transforme isso em realidade dentro do nosso coração, em lições vivas, né? Porque aí, com certeza, a gente muda o coração e a vida. Que Jesus nos abençoe, muito obrigado, sejam felizes.